Coloque a mão no coração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é sempre, meu Deus, com muita alegria que nós nos colocamos em Tua presença, em oração, neste lugar, nesta casa de oração, onde nós temos a cada dia podido ver e viver a Sua glória. Obrigado, meu Deus, por estar aqui, obrigado por cada vida que está aqui, obrigado pela grande obra que o Senhor está realizando nas nossas vidas, pela obra que se iniciou no último domingo e que vem tomando corpo à medida que avançamos nesse projeto, nesse grande projeto de restauração das nossas vidas. Eu oro, meu Pai, para que a fé que levou essa pessoa a iniciar, mantenha cada um de nós focados, comprometidos, decididos a ir até o fim sem retroceder. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor não tem prazer naquele que recua, que aqueles que retrocedem são destruídos, mas os que perseveram, os que resistem, são salvos. Então, Senhor, eu te peço, nos dê um coração finalizador. Nos dê, meu Pai, um espírito resiliente. Nos ajuda a manter o nosso foco na coisa certa, no Senhor, na Sua palavra. Em cada garantia, cada liberação que o Senhor tem feito, como ontem, meu Pai, tantas liberações nós recebemos de vitória. O Senhor pode, de um momento para o outro, virar o nosso cativeiro, mudar a nossa história, como o Senhor fez com Joaquim, meu Deus. Aquele homem estava tantos anos, tanto tempo no mesmo lugar, 37 anos numa prisão, vivendo indignamente, mesmo sendo um rei. Mas, meu Deus, ali ele teve tempo para refletir, para se arrepender. E antes mesmo, Senhor, de entrar naquela situação, demonstrou, através da rendição, que sabia que esse era o caminho. O caminho sempre é este: render-se ao Senhor, humilhar-se diante da Tua potente mão. Como Neemias mesmo disse, meu Deus, ainda em Suzã, que havia cometido pecados, que ele e o seu povo havia pecado e por isso estavam naquela situação terrível e humilhante. Mas lembrou o Senhor do que o Senhor mesmo disse, dizendo que se eles se voltassem para o Senhor, se humilhassem, se arrependessem, o Senhor os reuniria. E é o que nós sempre vemos o Senhor fazendo na vida daqueles que se voltam para o Senhor, que manifestam um coração arrependido, um coração quebrantado. O Senhor restaura, o Senhor levanta, o Senhor ergue, o Senhor pega aquele que está no pó, quebrado, destruído, e levanta, assenta entre os príncipes. O Senhor tem feito isso, meu Pai, por gerações, e eu peço, faça de novo. Restaura, levanta o Teu povo, ergue poderosamente aqueles, meu Deus, que têm se voltado para Ti com um coração humilde, um coração arrependido. Restaura, muda, mostra a Sua glória, faça com que o nome do Senhor seja, através das nossas vidas, da mudança das nossas vidas, exaltado, glorificado, porque esse é o nosso desejo, meu Pai, que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Pai, eu peço perdoa os nossos erros, falhas e pecados. Se de alguma forma Te entristecemos, nos perdoe, que nada impeça a Tua presença, que nós precisamos dela. Sem ela não faz sentido estarmos aqui. Sem a Tua direção, meu Pai, não faz, meu Deus, sentido algum estarmos aqui. Nós precisamos do Senhor e da palavra que procede da boca do Senhor. Não que procedeu, mas que procede. Então isso quer dizer, meu Pai, que nós precisamos daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Fala conosco hoje, e que daqui possamos sair abençoados, renovados, fortalecidos e gratos, meu Pai, porque estamos aqui, concluímos a primeira semana, chegamos, meu Deus, ao 7º dia do propósito,
E eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço e peço que continue nos ajudando a prosseguir nessa jornada de fé em fé, de força em força. Que a convicção e a certeza, meu Pai, cresça, aumente a cada culto, a cada mensagem. Que a palavra seja escondida, guardada no coração, meu Pai. Que aquilo que possa ter peso sobre nós seja a palavra do Senhor. O que ouvimos e recebemos do Senhor é o que eu peço, Senhor. Muito obrigado por tudo, seja conosco. Amém e amém, graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais. Incomparável será o meu ano, a minha vida. Diga: eu creio. Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Vamos abrir em João capítulo 5 e falar um pouco mais de uma das palavras que a bispa trouxe neste encerramento, do jejum, do primeiro jejum. João 5, versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu vou repetir as palavras deste homem. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Nós sabemos que a boca fala do que está cheio o coração. Sabemos que quando uma pessoa fala, abre a sua boca e fala, ela está revelando aquilo que está dentro dela. Então dá para discernirmos o que há dentro de uma pessoa, como ela pensa, no que ela acredita, pelo que sai da sua boca, pelo que ela fala, pelo que ela faz. Tanto que tem também aquela passagem do paralítico, que quando os apóstolos viram que ele tinha fé para ser curado, ordenou que ele se levantasse. Então, viu que ele tinha fé. Tem aquela passagem do paralítico que entrou pelo telhado, e a Bíblia não menciona que eles fizeram um pedido, uma oração. Mas todo aquele movimento, aquela superação, aquela determinação, não deu para entrar pela porta, pela janela, então vamos abrir um buraco no telhado. Então todo aquele esforço, toda aquela superação,
aquela atitude, né, incomum, inédita, fez com que o Senhor já liberasse ali a palavra, dizendo, seus pecados estão perdoados. Está aí, ó, não podendo, tal. Põe o próximo versículo, então. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Então, eles nem sequer precisaram falar, pedir. Jesus viu a fé. Então, o que nós fazemos, o que nós falamos, o que sai de nós, seja em palavras, em atitudes, está revelando o que está dentro de nós. Como pensamos, no que acreditamos. Então, Jesus não precisou ouvir mais para entender o que se passava, o que estava acontecendo ali. A pergunta foi simples, nós sempre falamos, era uma pergunta de resposta simples, sim ou não. Você quer ser curado? Bastava ele dizer sim, eu quero, né? Era uma resposta simples, e aí saiu desse homem justificativas, desculpas, argumentações furadas, que não convenceram Jesus, né, que poderiam ser refutadas facilmente, porque a Bíblia descreve esse local como um local onde, de tempo em tempo, o sobrenatural acontecia. Todas as vezes que o anjo descia, agitava as águas, o primeiro que entrasse ali no tanque, por que o primeiro? Porque todos queriam, e é sempre assim. Todos querem, todos desejam, mas tem aqueles que querem mais, e que mostram o seu querer com ação, com atitude, saindo na frente, fazendo mais que os demais. É sempre este que vai, né, se destacar, chegar primeiro, o que sai na frente. O que mostra com atitude que realmente quer. O que não apenas deseja, mas se empenha, coloca força naquilo que quer. Então, várias outras passagens bíblicas mostram que é assim que Deus trabalha também. Quando Davi disse, o primeiro que atacar vai ser o comandante do exército. Quem atacou? Joabe. Com certeza havia muitos outros ali que desejavam, aspiravam, né, aquele cargo, aquela posição, mas o primeiro a atacar foi Joabe. Então, não foi dado a ele aquele cargo, aquela posição. Foi conquistado. Ele se tornou merecedor, como Davi tornou-se merecedor daquela honra que ele recebeu após vencer o Golias. O Saul depois ficou incomodado com as mulheres cantando, né? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Aquilo incomodou a honra merecidamente de Davi, que ele estava recebendo. Só que o Saul ficou lá, como todo o exército, 40 dias, tendo a oportunidade. Durante 40 dias, Golias se apresentava 2 vezes no dia, e lançava o seu desafio. Então ali todos tiveram oportunidade de fazer algo. Quando Davi fez, e merecidamente recebeu, né, a honra, o mérito por ter derrotado os filisteus, derrotado Golias, Saul se incomodou. Então nós não podemos nos incomodar com aqueles que estão fazendo mais, que estão obtendo o resultado que nós gostaríamos de ter, mas que estão fazendo aquilo que não estamos dispostos a fazer. Então, muitos se incomodam com o resultado que outros estão tendo, mas não se dispõem a fazer o que essas pessoas estão fazendo. Então, Jesus não precisou ouvir mais. Já ficou claro ali, para ele, evidente, o porquê ele estava naquele lugar de oportunidades tanto tempo. Não era pelos motivos apresentados. Não era por falta de ajuda, por falta de apoio. Não era por falta de oportunidade, porque, vamos lá, 38 anos. Se nós imaginarmos que pelo menos uma vez ao mês,
a água era agitada, quantas oportunidades, quantas vezes as águas foram agitadas. Então não foi falta de oportunidade, não foi falta de exemplo, porque ali havia uma grande concentração, né, de pessoas doentes e inválidas. E a Bíblia faz questão de colocar aqui, ó, cegos, mancos, diga, paralíticos. Então tinha gente como ele. Tinha gente com as mesmas, exatamente as mesmas limitações e dificuldades dele. Eu não tenho aqui a informação, né? Mas, fazendo uso da licença poética, eu imagino que ele viu. Porque tinha paralíticos ali. Muitos. Ele deve ter visto paralíticos, de algum jeito, de alguma forma, criando meios, porque a fé cria um meio, a fé encontra o meio, a fé não apresenta desculpas e justificativas, não. Ela abre um buraco no telhado, ela cria meios. A fé cria meios. Então, com certeza, ele viu paralíticos como ele conseguindo entrar primeiro no tanque. Conseguindo ser o primeiro no tanque. Não poderia ele se inspirar? Peraí, o que essa pessoa fez? O que aquele paralítico fez? Né? Para ser o primeiro. Qual foi a atitude, o comportamento? Com certeza. Para ser o primeiro ali, era mais ou menos como a exigência que foi feita para o Eliseu receber a porção dobrada. Lembra da história do Eliseu? Se você me vir sendo levado, então você vai receber. E ali naquele contexto nós vemos, né, o quanto ele foi testado. Por 3 vezes, Elias meio que tentou despistá-lo, fique aqui, que eu vou até tal lugar. E ele não desgrudou. Não desgrudou do Elias. E por fim o Elias disse, se você me ver sendo levado, então você vai receber o que você deseja. Então aquilo exigiu um foco, uma atenção muito grande. Ele não podia pregar o olho, ele tinha que ficar acordado ali, do lado do Elias, porque podia ser a qualquer momento. Eliseu, eu vou até o banheiro, eu vou estar perto. Entendeu? Não desgrudou, ficou perto. Podia ser a qualquer momento. Então, isso exigia um nível de atenção muito grande, de foco muito grande. Com certeza, para ser o primeiro, isso também foi exigido. Mas tem gente que é isso aqui, né? Sofre uma derrota na mente, o diabo consegue introduzir um pensamento que paralisa a pessoa. Nós temos que destacar que esse paralítico não era só paralítico fisicamente, ele tinha uma mente paralítica, uma fé atrofiada, aleijada. O diabo conseguiu aleijar na mente, o convencer que só tinha um meio, um jeito dele ser curado, era alguém o ajudando a entrar no tanque, porque por ele mesmo, ele jamais conseguiria. Ele aceitou isso por mim mesmo, sozinho, sem que alguém me ajude, é impossível. Eu penso que muitas situações ficam na vida das pessoas sem definição, sem mudança, porque um pensamento semelhante é introduzido. Essa semente é plantada nesse solo fértil pelo inimigo, pelo diabo. Vamos lembrar que quando Sambalate, Tobias, Gesem souberam que havia gente interessada na reconstrução dos muros, eles já partiam para cima com zombaria, e algo muito interessante é dito ali, estão se rebelando contra o rei? Eles começaram a zombar, o que eles pensam? Vamos fazer essa obra num só dia? Estão se rebelando contra o rei. Então olha só o que foi dito. Que aquela iniciativa, aquele levantar, aquela reação
Era uma rebelião contra o rei. Ou seja, isso foi trabalhado antes. E quando houve uma reação, veio novamente essa pressão do mundo espiritual, usando aqueles instrumentos para convencer que eles deviam aceitar, que não era correto, não era legal aquele comportamento, que eles estavam agindo de forma ilegal, vocês não podem ter esse comportamento, não podem reagir, não podem reagir. Não é exatamente esse texto que eu estou buscando, não. Tem uma parte que ele fala, estão se rebelando contra o rei. Então, quando eu estava meditando, isso, sabe quando uma palavra, uma frase salta? Porque muitas vezes, isso está lá dentro, ainda que de uma forma inconsciente. É como se a pessoa estivesse desrespeitando, indo contra Deus, ao dizer, basta, chega, eu não aceito mais isso. Isso não é para mim. Às vezes por conta de uma consciência culpada, às vezes por conta dos erros que ela cometeu, o diabo, de alguma forma, o convenceu que ele tem que aceitar, que ele tem que se conformar, que aquilo é o que resta para ele, uma vida à margem, uma vida miserável, decadente. Aí, o que vocês estão fazendo, já no comecinho, Neemias 2,19, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. A atitude, olha só, a atitude de lutar por algo, por dignidade, por restauração, por honra, foi colocada dessa forma. Então vocês não têm esse direito, isso não é legal. E era assim. Era legal. Então você tem que estar atento com o que o diabo trabalha na sua mente, para incutir na sua mente, porque isso pode travar a sua vida, impedir que você faça o que está ao seu alcance, dê os passos que dependem de você. Olha só, ele se convenceu que só tinha um jeito, alguém o ajudar, alguém o colocar no tanque. Aí o Senhor, já discernindo o que acontecia com esse homem, que o problema dele era interno, não era externo, não era as pessoas que faltavam com empatia, não era a falta de oportunidade, não era nem estar no lugar errado, ele estava no lugar da oportunidade. O problema não estava fora, o problema estava dentro, era a visão dele, a mentalidade dele, a fé aleijada dele. E discernindo, o Senhor disse assim, no versículo 8, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Ou seja, ele ignorou a argumentação do paralítico. Ele não deu resposta às desculpas que foram apresentadas. Ele não tentou ali argumentar com ele. Não é assim. Não, levanta. Depende de você. Só depende de você. Levanta, pega a sua maca e anda. Você não precisa da ajuda de alguém. O Senhor é a tua ajuda, como ainda ouvimos ontem. A bispa dizendo, o Espírito, dizendo através da nossa liderança. Você não precisa que alguém te ajude. Você tem a graça que você precisa para se levantar, para romper, para sair desse lugar que você está há muito tempo. Então isso tem que entrar, porque às vezes ficamos muito tempo no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, por crenças limitantes, por crenças erradas, por mentiras que foram introduzidas. Nos convencemos que só tem um jeito, só tem um meio, e se não for daquele jeito, não é de jeito nenhum. E aqui nós vemos que ele não precisou da ajuda de homens, e ele não precisou entrar no tanque. Não aconteceu a mudança, a libertação, não aconteceu da maneira como ele, por 38 anos, idealizou. Um dia alguém vai me ajudar. Um dia, uma alma amorosa, empática, vai se compadecer de mim, vai me ajudar. Não.
não apareceu, os anos foram se passando. E o problema de você ficar muito tempo no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, é que você acaba que se acostumando com aquilo. Se acostumando e às vezes assim, você até quer uma mudança, mas meio que já aceitou a situação. Eu digo isso porque quando Jesus o viu, né, ele o viu deitado. Está aqui no versículo 6. Quando o viu deitado, como é que deitado ele veria o movimento das águas? Deitado, você vê que ele já estava rendido, entregue. Ele estava lá por uma fé, mas uma fé que não gera poder, que não provoca milagres. Uma fé o levou até aquele lugar. Ele teve fé para estar ali, para chegar ali, mas não teve fé para romper com as dificuldades, com as limitações. Isso precisa acontecer, porque às vezes a pessoa tem fé para estar na igreja, tem fé para entrar no propósito, mas não tem fé para romper com essas fortalezas, o medo, a incredulidade. Apesar da pessoa estar no lugar da oportunidade, do derramamento, como nós já ouvimos, onde há unção, onde há oportunidade, onde há o mover de Deus, mas está faltando dela, aquele passo, aquele se levantar, aquele agir, que vai provocar o milagre. Ela está esperando que do nada, Deus pode, como nós ouvimos ontem, Deus pode despertar o coração de alguém, levantar o ciro, levantar pessoas para nos ajudar. Mas muitas vezes, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, depende de nós somente. Ainda o bispo Anderson, essa semana, pregava que 99% desse milagre da restauração de Jerusalém, 99% desse milagre foi do povo. Foi do povo. Como assim foi do povo? A única coisa que Deus fez foi dar graça para aquele povo. Lutar, se esforçar, né? Foi dar uma graça ali para aquele povo, dormir menos, comer mal, comer pouco, comer mal. Então, houve uma entrega, um comprometimento, um esforço muito grande da parte deles. Deus os ajudou. Deus fez o que eles não podiam fazer, que era dar a eles essa energia, essa força, que realmente foi a graça de Deus ali, porque o trabalho foi intenso, a pressão foi muito grande. Então, só Deus para nos manter de pé diante de tanta pressão, tanta oposição, cansaço físico, pressão de todos os lados. Foi Deus quem os sustentou. Mas como ainda o bispo Anderson disse, não foi Deus que levantou os tijolos, as pedras, não foi Deus que colocou as portas, né? Não foi Deus que fez nada disso. Foi Neemias com o povo, né? que restaurou os muros, posicionou os vigias, né? Fez aquela divisão dos homens, parte trabalhando, parte vigiando. Foi Deus que deu a eles a sabedoria para agir, mas não agiu por eles. Então Deus fala, Deus impulsiona, Deus dá ideias, Deus disponibiliza a graça, mas se nós não nos levantamos, não damos nossos passos de fé, não fazemos o que cabe a nós, podemos repetir histórias, repetir a mesma história, melhor dizendo, por anos, viver um ano do mesmo jeito, cada ano do mesmo jeito, se não pior. Então, nós precisamos pegar esse exemplo aqui para nós. Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude, a minha ajuda é o Senhor. Diga, a minha ajuda é o Senhor. Diga, o Senhor é a minha ajuda. Você precisa crer nisso, porque isso ficou registrado em Neemias, inclusive. O Senhor ajudou aquele povo.
Em 52 dias a obra foi concluída. E os inimigos reconheceram que eles fizeram aquele grande feito com a ajuda do Senhor. Então o Senhor é a sua ajuda. É o Senhor quem vai te ajudar. Mas esse ajudar não é fazer a parte que me cabe. Ele vai dar o que eu não tenho. A força, né? A resiliência que eu não tenho. Agora, precisa haver da minha parte esse rompimento interno. Essa capacidade de tirar da frente desculpas que nós mesmos colocamos, apresentamos. E com elas nos sabotamos. Quando uma pessoa, ela apresenta desculpas para não fazer, para não agir, é a vida dela que está sendo comprometida. Ele não prejudicou outra pessoa com esse modo de pensar, ele prejudicou ele mesmo. Não foi a vida de outra pessoa que ficou no mesmo lugar, foi a dele. Então, volte a sua mente, pensa no que está pensando. Porque o problema desse homem não era físico, era mental, era emocional. Estava dentro dele, não fora. A culpa dele estar lá não era das pessoas que não tinham empatia, não ajudavam. É muito bom ter um Arão, ter um Ur do lado, alguém que sustenta, alguém que nos ajuda, alguém que nos apoia. É muito bom ter um Neemias ali, né, nos encorajando. Mas eu poderia falar aqui de N exemplos de pessoas que não tiveram, de homens, esse encorajamento. Mas nunca falta da parte de Deus. Nunca falta da parte de Deus, nunca falta do Espírito esse impulso. Entende? A palavra que vem, que nos encoraja, nunca falta. O problema é que muitas vezes nós recebemos a palavra, mas o que pesa sobre nós são pensamentos mentirosos, são a fala de pessoas incrédulas, negativas, não vai dar, não tem jeito, não é para você. Às vezes a zombaria, a crítica. Definitivamente nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, porque isso sempre vai existir. Sempre vai ter um Tobias, um Gesem, um Sambalate, alguém para nos desacreditar. A própria situação muitas vezes vai tentar nos convencer que não dá, que já passou de hora, que você nunca vai sair disso. Mas nós vimos ontem que quando Deus quer agir, quando Deus quer virar o cativeiro de uma pessoa, Ele simplesmente vira, Ele usa quem Ele quer, desperta o coração de quem Ele quiser, como despertou o coração de Ciro, né? O rei Nabucodonosor levou Joaquim, depois o filho dele também, rei da Babilônia, foi usado por Deus para restaurá-lo, para restituí-lo, para tratá-lo com honra, com bondade. Então assim, se Deus quiser agir, se Deus quiser fazer, Ele faz, ninguém pode impedir. Ninguém pode. Agora, o que impede a ação de Deus nas nossas vidas, somos nós mesmos. Com a procrastinação, com as desculpas, pesando mais as dificuldades. Não é interessante que o homem que só tinha um pensamento, né, alguém tem que me ajudar, sozinho eu não consigo, de repente houve um levante-se daqueles, e sem a ajuda de ninguém se levanta. Olha o rompimento que aconteceu dentro dele. Primeiro aconteceu um rompimento dentro. Primeiro ele acreditou em algo que por anos ele sequer pensou. Ele não acreditava que ele podia andar sozinho. Muito menos entrar no tanque primeiro. Sem que alguém deixasse ele passar, sem que alguém o ajudasse. Aí chega Jesus, diz, levante-se, pega a sua maca e ande. E ele acredita nisso. Ele deixa essa palavra entrar. E a Bíblia fala aqui, ó, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Ele creu na palavra,
naquele impulso que o Senhor deu e fez, né? Se dispôs a fazer o que talvez nunca cogitou, nunca pensou em fazer. Então, Deus está falando exatamente isso conosco. Nós ficamos no mesmo lugar, vivendo a mesma vida, até o dia em que decidimos romper internamente. Até o dia em que você se livra de todos os argumentos, desculpas, justificativas, furadas, que mantiveram você no mesmo lugar. Nós precisamos fazer como esse paralítico. Nós precisamos crer nesse impulso, nessa palavra que o Senhor tem liberado, nessa garantia que o Senhor tem dado, de vitória, de restauração, de restituição, de uma glória inédita, de uma glória maior, e dar os nossos passos de fé. A primeira mudança que aconteceu na vida do povo foi o povo se encher de coragem. Depois que o povo se encheu da coisa certa, deixou entrar a coisa certa, em 52 dias a realidade era outra. Então, o problema não eram os muros, não eram os inimigos que tentaram resistir, os opositores que trabalharam para frustrar aquele grande projeto. O problema era o espírito do povo. Eles não ficaram lá por tanto tempo, por mais de um século, porque era muito difícil. Era difícil. Não foi fácil. Foram 52 dias intensos, de muito trabalho. Mas não ficou lá porque era difícil. Porque não dava, porque não tinha jeito. Porque havia muita oposição. Não. Ficou lá por conta do espírito do povo, que estava entregue, que estava conformado já com aquela situação. Mas quando Neemias falou, vamos reconstruir, o povo se encheu de coragem, e em tão pouco tempo a realidade mudou. Então, essa palavra precisa gritar no nosso coração. Se nós realmente nos levantarmos e fizermos aquilo que muitas vezes dissemos para nós mesmos, não dá, não tem jeito. Sabe, derrubarmos essas crenças que estão aí. Se não for desse jeito, se alguém não me ajudar, a sua ajuda é o Senhor. Você tem o que você precisa. Diga, eu tenho o que eu preciso. Diga, eu tenho Deus comigo. Eu tenho Deus ao meu favor. Isso não quer dizer que não haverá resistência, oposição, ataques, mas se eu tenho Deus comigo, eu tenho o favor de Deus, então eu posso superar, eu posso romper, eu posso vencer, eu posso. Amém, gente? E um detalhe importante nessa história aqui, isso aconteceu no sábado, os religiosos ficaram intrigados, né? Perguntaram para ele, imediatamente começou a andar, tal, ficou curado, pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Olha que coisa interessante. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Não tinha ideia. Mas quando o Senhor disse, levante-se, ele creu. Ele acreditou. É como Pedro, quando o Senhor disse, lança novamente as redes, porém agora em águas profundas. O que o Pedro disse? Senhor, foi o primeiro contato dele com Jesus. O primeiro contato dele com Jesus. E ele disse, Senhor, para mim não faz sentido isso. Eu trabalhei uma noite inteira, eu sou pescador, vivo disso, estou cansado, já lavei as redes, estou pronto para ir para casa. E terminar esse dia como o pior dia da minha vida. Mas a oportunidade foi dada.
lança novamente. Ele passou por cima de tudo que ele pensava, ele creu na palavra, e ele disse exatamente isso, porque o Senhor está falando, ou seja, sob a sua palavra, eu vou lançar rede. Ele viveu, ele transformou o pior dia da vida dele no dia mais incrível da vida dele. Aquele dia podia ter terminado como o pior dia da sua vida. Sabe que é você não pegar um peixe, para quem vive disso? Lutar uma noite inteira e não pegar nada. Mas a oportunidade de reverter, isso foi dado a ele. E ele creu. E nós vamos ver que depois que ele estava lá, né, com os barcos quase afundando, né, ali ele se deu conta que ele não estava diante de alguém comum, né? E aí veio a consciência do seu pecado. Ele disse: Senhor, afaste de mim porque eu sou um pecador. Isso para mim é interessante, por quê? Porque foi o primeiro contato, ele não sabia, né? Pouco sabia sobre Jesus, era um pecador, tinha muitas falhas e situações para serem corrigidas, mas naquele momento, quando ele passou por cima de tudo e agiu, né, com base na palavra, creu na palavra, o milagre aconteceu. Daquele momento em diante, ele foi chamado para ser um discípulo, né, e passou por um longo processo, até chegar, até atingir a maturidade espiritual, até se tornar pessoa, né, que o Senhor podia, né, poderia usar. Então, vemos a inconstância, vemos a instabilidade, vemos as precipitações dele, vemos a covardia dele, mas o meu ponto é, quando ele creu e agiu, seus erros, seus pecados, suas imaturidades, nada disso impediu o sobrenatural de acontecer. Esse homem aqui não fazia ideia de quem era Jesus, mas quando creu na palavra dele, obedeceu a palavra dele, viveu o sobrenatural. Ontem ouvimos daquele oficial, que o Senhor disse: pode ir, teu filho foi curado. Era um oficial romano. Também, né? Mal sabia quem era Jesus. Possivelmente foi a Jesus realmente somente pela necessidade, porque o filho estava doente. Mas quando o Senhor disse pode ir, ele creu. Ele creu na palavra do Senhor. Então olha o que nós podemos atrair para a nossa vida. As viradas, as mudanças, o homem que ficou no mesmo lugar por 38 anos, quando creu no levante-se, pega a tua maca e anda, imediatamente foi curado. Imediatamente foi curado. Então, o crer na palavra, o agir com base na palavra, pode trazer viradas surpreendentes para a sua vida. Provocar o sobrenatural na sua vida. Então, aquilo que o Senhor está te dirigindo a fazer, e que talvez você, né, tanto racionalizou, de forma, né, tanto pensou de forma natural, mas eu sou paralítico, eu não tenho essa, eu não sei andar, como é que eu vou andar? Para de racionalizar e dê os passos de fé que o Senhor, que a palavra está te impulsionando a dar, porque da mesma forma que imediatamente o homem ficou curado, eu creio nisso, eu creio que muitas situações serão assim mudadas imediatamente. Imediatamente, logo após, né, esse passo de fé, essa ação de fé em cima da palavra. E cada um recebe uma direção, né, obviamente. E se levante-se, cada um vai ter do espírito discernimento. O que é esse levante-se para você? O que é que o Senhor está te impulsionando a fazer que talvez você, por muito tempo, pensou que não dá, focado nas suas limitações, focado nas suas dificuldades, focado nos seus recursos. Não dá. Faça. Que você vai ver o sobrenatural acontecer. Imediatamente. O que não mudou por tanto tempo, o que você não viveu por tanto tempo, vai viver imediatamente, em nome de Jesus. Amém? Não aceite ficar no lugar onde o sobrenatural acontece,
onde há oportunidade para se viver o sobrenatural e não viver por questões internas, por um bloqueio, por uma trava, por uma forma de pensar que está te mantendo cativo. O Senhor quer definitivamente tirar o seu povo de todo o cativeiro. E há pessoas que estão em cativeiros por conta da mentalidade, da forma de pensar, da fé que pratica. Tem gente que está cativa, e o problema está na fé, está na visão. O povo ficou lá por mais de um século, e eu repito, não porque tinha oposição, mas isso não era o problema. O trabalho foi duro, mas esse também não foi o problema, não era o problema. O problema era a visão deles, o problema era o espírito deles, o problema era a forma deles pensarem. Era o que estava dentro deles. E quando Neemias conseguiu introduzir, né, algo diferente, uma outra fé, uma outra visão, e aquele povo se encheu de coragem, em 52 dias mudou. Amém? Então, o Senhor está dizendo isso novamente a cada um aqui. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Liberte-se de toda paralisia mental. Livre-se de uma fé aleijada. Essa fé que te traz até o lugar do derramamento, onde o sobrenatural acontece, onde você tem visto o sobrenatural acontecer. Ele viu muita gente ser curada, viu muita gente, né, chegar ali doente, cega, paralítica, derrotada, e sair para viver uma nova vida, um novo tempo, mas ele ficou lá. Ele ficou lá. E a culpa não era de ninguém. A culpa, a responsabilidade era dele. Então, vamos nos levantar. Vamos dar os passos de fé que o Senhor está nos impulsionando a dar. Não racionalize. O Senhor pediu que ele fizesse uma coisa que, humanamente falando, não podia fazer. Ele não tinha capacidade para fazer. Como assim me levantar? Senhor, eu sou paralítico. Não, naquele momento ele não argumentou. Naquele momento ele podia ter argumentado mais uma vez, mas agora ele deixou a palavra entrar. Então a diferença está aí. A mudança começa a partir desse ponto, que a palavra entra. E crendo nela, eu tomo decisões. Eu faço o que o Senhor está me impulsionando a fazer. E imediatamente as coisas começam a acontecer. Amém? Fique em pé por gentileza, pega o seu propósito nas suas mãos, coloca no seu coração. E se existe ainda, nós já oramos ontem, né, e até tivemos ali um movimento profético. Nos levantamos, damos um passo pela fé, declarando que seria o primeiro passo, né, para viver um novo tempo, uma nova realidade. O Senhor não quer o seu povo travado. O Senhor não quer o seu povo se privando da sua glória por conta de uma mentalidade que não foi renovada, uma mentalidade que foi, na verdade, dominada. Aqui vemos um homem que teve a sua mente sequestrada, dominada, por muitos anos, pensou do mesmo jeito, mas quando se permitiu pensar diferente, quando se permitiu pensar como o Senhor o impulsionou ali através daquele levante-se, você pode andar, sem a ajuda de ninguém, você pode andar, e sem entrar nesse tanque, você pode andar. Ele creu, ele andou, ele saiu daquela situação. Deus quer tirar pessoas de cativeiros, e quer que entendamos que o que está nos mantendo em cativeiros é a forma de pensar, é a mentalidade. Permita que a palavra, a única coisa que pode renovar sua mente é a palavra, então permita que a palavra entre. Receba a palavra, retenha a palavra. No nome do Senhor Jesus.
É momento de você se levantar, pegar sua maca e começar a andar. E não pergunte como irá fazer isso. Porque esse como já mostra que você ainda está preso aos seus sentidos, trabalhando, operando com uma fé natural. E não dá para viver o sobrenatural com uma fé natural. Para se viver o sobrenatural, eu preciso de uma fé sobrenatural, que me leva a crer que eu posso fazer aquilo que humanamente falando é impossível. Então, em nome de Jesus, levante-se, pegue a sua maca e comece a andar. Eu não sei o que significa na sua vida esse levante-se. Eu não sei que impulso o Espírito está te dando através dessa palavra. E ainda que você não tenha toda a clareza, faça como Neemias. No dia que ele ouviu acerca de Jerusalém, ali ele foi tocado profundamente. Ali o Espírito já o impulsionou, já colocou no coração dele que ele precisava fazer algo a respeito. E ele não soube o que fazer de imediato, mas ali iniciou-se um processo. Senhor, me ajuda. Senhor, então me mostra o que eu posso fazer. Daquele momento em diante, ele passou a orar sobre aquilo e pedir direção, pedir orientação, pedir meios para fazer. E no devido tempo, Deus foi dando o que ele precisava. A autorização do rei, o suprimento, os recursos, a liberação. O problema é que muitas vezes nós somos tocados, somos impulsionados. Como eu creio que muita gente nesses 120 anos foi tocado por Deus a fazer algo em relação a Jerusalém. Mas com certeza pesaram o custo, com certeza pensaram nas dificuldades, pensaram na oposição que iriam sofrer, no tempo, no trabalho, no custo, nas dificuldades que iriam encontrar, e tanto pensaram que não agiram, não tomaram decisões, tanto pensaram, tanto racionalizaram, que acabaram aceitando ficar no mesmo lugar mais um ano, mais um tempo, e o tempo foi passando. Então não aceite mais ficar. Você entrou nesse propósito para romper. Deus já vem nos impulsionando, né? Desde antes do início do propósito, a rompimentos. Houve 7 clamores do romper para um novo tempo. Deus quer nos levar para algo inédito, para algo novo, para uma glória que nós não conhecemos. Livre-se de todas as travas que estão aí, bloqueios que estão aí, e dê condições para o sobrenatural acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento mais uma vez, Senhor, o projeto de restauração do Teu povo. Cada pessoa que está aqui, Senhor, e que recebe essa palavra, meu Deus, que recebe do Senhor através dessa palavra um impulso para agir, para fazer aquilo que talvez de forma, meu Deus, natural, não é possível. Deus, eu creio que o Senhor está impulsionando pessoas aqui, meu Pai, a fazerem coisas que de forma, meu Deus, humana não é possível, de forma natural não é possível. Só é possível pela ação sobrenatural do Senhor. Só é possível se o Senhor, meu Pai, operar o sobrenatural. E é isso que o Senhor está dizendo, deixando claro que o sobrenatural o Senhor vai fazer, a capacidade o Senhor vai dar.
Meu Deus, a direção o Senhor vai dar. O que nós temos que fazer é pegar nossa maca e nos levantar, é acreditar, é dar os passos necessários, é tomar decisões, em nome de Jesus. Senhor, passa do teu sangue agora sobre a vida desse povo, sobre as mentes, sobre os corações, meu Deus. E nesse momento eu repreendo, meu Pai, toda paralisia mental. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus que todas as crenças limitantes sejam derrubadas, sejam arrancadas, todas as travas e bloqueios caiam por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Pai, que dentro dela, meu Deus, meu Pai, talvez seja inconcebível, dadas as circunstâncias, que nesse momento, meu Deus, ela rompa internamente e ela passe a declarar que ela pode, que ela é capaz, que ela pode fazer aquilo, meu Deus, que por muito tempo ela pensou não ser capaz, não ser possível, que agora ela esteja, meu Deus, dentro dela, concebendo, meu Pai, essa possibilidade, acreditando, meu Deus, que pode sim, meu Pai, ainda que ela não saiba como, que ela esteja agora declarando dentro dela: eu posso, eu sou capaz, eu vou viver. Senhor, quantas pessoas que hoje moram na casa, no condomínio dos sonhos, e tudo começou dessa maneira, ela olhando para aquele lugar, visitando aquele lugar, ungindo aquele lugar, meu Deus, sem a menor condição, sem saber como, mas declarando: é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou estudar, é aqui que eu vou trabalhar, é nesse carro que eu vou andar. Senhor, ajuda essa pessoa a romper na mente, meu Pai, porque nós vivemos, as coisas acontecem duas vezes na nossa vida, primeiro dentro, depois fora. Se não acontecer dentro, não vai acontecer fora. Se não fomos capazes, meu Pai, de nos imaginar andando. Eu creio que naquele momento aquele homem se viu andando, e então ele andou, ele começou a visualizar isso, e então pôde andar. Ajuda, meu Pai, essa pessoa também ser capaz de se ver na posição, no cargo, com o salário, na casa, no trabalho, na empresa que sonha. Meu Deus, que ela se veja, meu Pai, que ela não aceite mais as dúvidas, as interrogações, que ela pare, meu Deus, de andar por vista, de racionalizar. Deus, eu oro ao Senhor agora por esse rompimento interno, meu Pai, que vai levar a rompimentos aqui fora, em nome de Jesus. Que ela tenha fé, meu Deus, para ir visitar o imóvel onde ela quer morar, e lá, meu Deus, ungir o local onde ela quer trabalhar, abrir o seu negócio. Nós temos ouvido aí pessoas que hoje estão vivendo, meu Deus, o que um dia sonhou, imaginou, declarou, profetizou, quando não tinha a menor possibilidade. Não tinha a menor possibilidade, e começou assim, meu Deus. Então que ela já veja o lar dela restaurado, que ela já veja, meu Pai, a família dela toda na tua presença. Vamos, tenha um ato profético, coloca a mão nessa cadeira e diga o nome dos seus familiares e profetiza, cada um deles sentados aí, ó, em nome de Jesus. Esse é mais um ato profético. Coloca a mão aí e fala: fulano, você já está aqui pela minha fé, eu já te vejo aqui, eu declaro você aqui servindo a Deus, temendo e reverenciando o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Estenda a tua mão em direção ao local, o local onde você sonha morar, sonha trabalhar, e faça o mesmo. Profetiza: pela minha fé, eu já estou trabalhando naquele lugar, eu já estou ocupando tal posição naquela empresa. Pela minha fé, o meu salário já está sendo dobrado, triplicado, aumentando 10 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Tudo começa dessa forma. Visualiza, imagina na sua alma, declara, profetiza, em nome de Jesus. Faz sair de você, através das suas palavras e ações,
uma fé que mova o mundo espiritual. Talvez você tenha hoje nas suas mãos boletos, contas, cheques para compensar, que você não sabe como. Talvez você tenha aí situações que de forma humana você não tem como resolver. Mas enxerga, pela sua fé enxerga todos esses boletos pagos, todos esses compromissos sanados. Você não tendo apenas o suficiente, mas tendo mais do que o suficiente, sendo suprido de todas as maneiras, nada te faltando, porque se você faz o Senhor o teu pastor, é isso que a palavra promete, que nada vai te faltar. Se você tem vivido de escassez, de privações, faz essa declaração agora com fé: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Em nome do Senhor Jesus, declara com fé: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai faltar recursos, provisões, não vai faltar trabalho, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar amor, união na minha família, não vai faltar. Em nome de Jesus, declara que você vai ser conduzido por Deus. Como diz o Salmo 23, a pastos verdejantes, não a lugares secos, não ao deserto, mas a pastos verdejantes, mansamente a águas tranquilas. Ou seja, a um lugar de abundância e paz. É isso que o Senhor tem para o seu povo: abundância, paz, plenitude, ausência de necessidades. Se você tem vivido uma vida de necessidades, de privações, declara que esse tempo já findou e que você entra num tempo onde você vai ter mais que o suficiente, vai ter para dar, vai ter para emprestar, vai viver plenamente, vai viver abundantemente. Declara que a obra que Deus fez na vida do rei Joaquim, Ele vai fazer na sua vida. O homem que estava lá vivendo indignamente como um prisioneiro, apesar de ser um rei, e que já estava lá há muito tempo e parecia que nunca ia sair daquilo, Deus o resgatou, Deus o levantou, Deus o restaurou, e ele passou a comer na mesa do rei. Nunca mais vestiu aquelas vestes de escravo, de prisioneiro. Nunca mais teve falta. Com certeza por muito tempo comeu mal, passou fome, viveu em condições subhumanas, mas Deus restaurou, Deus restituiu. Então, em nome de Jesus, creia nisso, creia nessa virada, creia nesse tempo de glória. Esse é um tempo de restauração, consolo, refrigério. Neemias significa isso, consolo. Esse é um tempo de consolo. Deus vai consolar, Deus vai restituir o seu povo, trazer paz, refrigério. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Senhor. Eu declaro isso sobre a tua igreja. E eu declaro, meu Deus, que todos vivam, meu Pai, nesses 52 dias, esse tempo de consolo, de refrigério, de descanso, de suprimento, de restituição, viradas incríveis, meu Deus. A tua palavra é um livro repleto de viradas extraordinárias. Ainda no domingo passado nós falamos dessa virada extraordinária que os judeus viveram nos dias de Esther, que Mardoqueu viveu. Senhor, eu creio nessas viradas, em virada de cativeiro,
Eu creio, meu Pai, no teu povo, voltando a Sião, com a boca cheia de riso, e testemunhando as coisas grandiosas que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus eu concordo com o projeto de restauração do teu povo concretizado, realizado, materializado, para a honra e para a glória do seu nome. E eu creio que hoje, meu Pai, houve rompimentos. Eu creio que hoje essa pessoa tirou o foco das suas limitações, do que ela não tem, meu Deus, está totalmente focada no Senhor, meu Pai. E já consegue se ver andando, carregando a sua maca, vivendo o que por muito tempo parecia ser impossível, mas e pela minha fé, pela nossa fé, já está se tornando realidade. Obrigado por esse dia, obrigado por essa reunião, obrigado pelo que fez aqui hoje. Muito obrigado, meu Deus, por termos chego até aqui. Hoje é o 7º dia, o Senhor nos deu graça, nos trouxe até aqui, e eu te peço, continua nos sustentando, que ninguém se distraia, que ninguém seja roubado, que ninguém, meu Pai, esmoreça no meio do caminho. Não, meu Deus, sustenta o teu povo, e que todos façam essa jornada, meu Pai, de fé em fé, de força em força, e vivam, meu Deus, a tua glória em todas as áreas. É o que eu peço, é o que eu determino, profetizo e tomo posse. Muito obrigado, meu Deus, pelo que fez aqui hoje. Nós te amamos, amém.